Oi gente, esse aqui é um vídeo sobre o Unreal Editor 2.0 e esse vídeo é diferente de todos os outros, porque eu notei que o pessoal fala muito, explica muita coisa e deixa de ensinar às vezes o básico, o fundamental. Então, esse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a lógica dessas funções aqui. Essas ferramentas, elas são ferramentas primitivas comparadas a outros softwares. Então, algumas coisas aqui vocês não vão conseguir fazer, como um rosto, a modelagem de um carro, algo muito complexo. Na verdade, essas ferramentas se parecem mais com tijolos de Lego, comparada à complexa modelagem de outros softwares. Então, e também vocês nem vão conseguir exportar para cá, porque eu também não sei como fazer isso. Mas vamos ao que interessa. Eu vou criar aqui um cubo. Aqui está o nosso cubo. A textura. Você vem aqui, textura. Existem vários vídeos aí ensinando como puxar a textura. Mas o meu não vou entrar muito a fundo sobre isso, só vou explicar algumas funções básicas. Aqui, arena. Vou abrir aqui um mapa. Floor, chão. Então, clicou aqui, floor, selecionei a opção floor, aqui está um piso. Ah, não gostei, tô achando muito escura essa textura, uma mais clarinha aqui. Pronto, essa me parece bem clara. Clicou na textura, vem aqui e dá um clique. Bem, aqui está a nossa textura. Agora é o seguinte, aqui tem um T e aqui tem um T rodeado por setas. Vou me aproximar um pouco mais aqui do nosso cubo. Então, vou clicar na textura. Então, se você segurar o Ctrl e a seta do mouse, olha lá a seta do mouse lá, porque o meu mouse é invertido. Então, ó, a textura ela se move, ó, ela se movimenta, certo? Beleza? E tem essa outra aqui, que é o Texture e Rotate. Vou clicar nessa aqui. Segura o Ctrl, fica segurando o Ctrl e olha a textura, o rotate da textura. Você pode ver que essa textura está rodando por um ponto central. Esse ponto central é o vértice da textura. Esse vértice está no canto inferior direito. Depois eu vou mostrar a vocês um pouco mais sobre vértice, ponto de referência aqui para nós. Agora outra coisa que eu queria falar é o mouse. Você não pode ser que você coloque uma textura e ela fique assim, ó, você não vê nada. É porque tem essas funções especiais de visualização de textura. Tem essa e essa. No nosso caso a gente deixa na quarta. São funções especiais de textura. Eu não vou falar muito a respeito disso, porque não convém agora. Então, o mouse. Eu queria falar sobre o mouse, para você não se perder na navegação. Um botão do mouse, você anda para frente e para trás, para um lado e para o outro. O outro botão do mouse, você olha para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Segurou os dois botões do mouse, você sobe e desce. Sobe e desce e xinga para um lado e para o outro. Agora, a função Vertex. Essa função Vertex. Vertex, seleciona o objeto, tem que selecionar o objeto. Outra coisa,
Algumas funções você vai ter que segurar o Alt. Algumas funções você vai ter que segurar o Ctrl. E algumas funções você vai ter que segurar o Shift. Então, esse manual aqui do Unreal Tournament 2.0 é bastante vasto, muitas explicações de como usar o programa. Eu depois vou deixar o site mostrando de onde eu peguei. Ele tem muita coisa aqui, muita mesmo. É bastante vasto. Não cheguei nem ainda a começar a ler esse programa, mas eu já tenho uma certa experiência sobre 3D. Agora é o seguinte, vamos aqui, selecionamos o nosso cubo, selecionamos Ctrl, Alt e Ctrl. Após selecionar Alt e Ctrl, você pode ver que esses dois pontos superiores, ele também acaba pegando os dois pontos inferiores, que fica vistos aqui na tela frontal. Após isso, você pode mover o cubo segurando Ctrl e o Shift. Qual a diferença do Ctrl e Shift? Que o Shift você vai mover os pontos e a câmera vai junto com os pontos. E o Ctrl você move os pontos e não tem problema, a câmera fica estática. Vamos lá. Após isso, vou dar um Enter e vou clicar na minha janela inferior esquerda para ver como está nosso cubo. Houve uma movimentação aqui do nosso cubo, pode ver que ele movimentou-se. O nosso cubo ele é um brush, quer dizer, você move e depois aplica a textura. Eu primeiramente apliquei a textura aqui quando o cubo estava na sua forma original. Se eu retorcer o cubo e aplicar a textura, teremos duas texturas então. Aqui está o nosso cenário, né, com as texturas e as linhas do brush. Agora outra coisa que eu queria falar era o ponto de vortex. Eu vou criar um novo. Criamos um cubo novo. Seleciono aqui e eu quero que fique o pivô aqui. Então, pivô, place pivô here. Então, está aqui o nosso pivô. O pivô, se você tentar rotacionar o cubo, esse é o ponto em que todo o cubo vai rodar em função dele. Se eu colocar o pivô aqui, o cubo vai rodar em função do pivô que está aqui. Então, eu seleciono Rotate. Aqui é rotacionar e aqui é a escala do cubo. Queremos rodar. Seleciono o cubo. Ctrl. E você vai ver o cubo rodando em função do pivô. A diferença entre Ctrl e Shift, como eu falei, Shift, cubo roda junto com a câmera e Ctrl você roda só o cubo. Agora eu quero mudar o pivô para cá. Acabei clicando, cliquei no pivô e no centro, o pivô moveu-se para o centro. Mas eu quero o pivô aqui agora, clicar no pivô e o pivô está aqui. Eu quero que ele fique no centro, então eu clico aqui, já tem um ponto de pré-referência, então o pivô volta para o centro. Agora eu quero
Eu vou explicar a vocês a função de ferramenta de corte. Vou criar aqui um novo Kobo ferramenta de corte. Que é ferramenta de corte. Você pode ver que a seta muda. Os pontos de corte terão que ser do lado exterior do nosso box, da nossa caixa. Segura o Ctrl, dá um clique lá no mouse, se não for num botão é no outro botão, que eu já falei, meu botão do mouse é invertido. Então você dá um clique e outro clique. O segundo clique tem que ser exterior, parte externa do box, nunca no lado interior do box. Vamos lá. Está aqui o nosso corte. Nós apenas marcamos o corte. E bem aqui a gente tem uma setinha, quer dizer que o nosso corte ele vai pegar esse lado da caixa e vai cortar. Eu posso inverter o lado do corte, como? Aqui, ó. Então agora o corte será apenas desse lado. Mas eu quero de baixo. Eu quero que o corte seja aqui. Então vou deixar aqui marcado o nosso box. E vou agora cortá-lo. Como eu faço isso? Seleciono o box. Tem que selecionar o box. E vem aqui, ó, split. Split quer dizer cortar. Então na hora que eu dou um split, acabei de cortar o meu box, minha caixa. Dá um Ctrl Z, se quiser desfazer o corte. Agora é o seguinte, fiz o corte, mas não quero que ele seja aqui. Eu quero, não vai ser aqui o corte. Então você vem e exclui o corte. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é esse detalhe aqui, que às vezes você pode fazer 3 pontos no corte. Vamos lá, primeiro, segundo e terceiro. Como vocês podem ver aqui, há 3 pontos, mas não sei bem para que é essa função, pois o nosso corte apenas se precisam de 2 pontos de referência. Mas olha aqui uma curiosidade. Com o terceiro ponto, a nossa linha de referência, ela mudou. Não mudou não, gente. Então esquece. Então, bem, era isso que eu queria falar sobre essas ferramentas aqui, que elas me deram muita dor de cabeça para saber como usá-las. Aqui a gente tem uma escada rotatória. Aqui com o botão direito você tem algumas opções aqui. Dá um Ctrl Z se você não quer nada. Então, gente, com essas funções iniciais aqui já dá para você fazer uma pedra, construir uma parede, mover a textura de uma parede, redimensionar uma parede. Bem, é isso. É isso que já dá para você fazer um quarto, uma arena assim bem simples aqui para ser um real editor. E eu vou deixar aqui o site de onde eu peguei esse manual completíssimo, certo? Vou deixar no link abaixo do vídeo do YouTube para você pegar esse manual aqui completo do T 2.0. Beleza?